Daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, nós vamos começar uma live com o Carlos Florencio e vamos falar sobre o karma. Vocês gostam de karma, eu não gosto. Vai ser bom que vocês produzam o karma benéfico, tá bem? Não é qualquer karma assim não, né? Então é isso que nós não estamos falando, o que é karma, que karma nós estamos produzindo e como é que nós podemos produzir o karma que seja menos danoso para nós e para o mundo. Eu vou chamar agora o meu amigo. Oh. Ah, entrou! Ai, que medo! Que medo que você... Eu já estava criando um karma aqui, né? Estamos criando um karma, mas o nosso karma é benéfico, você viu? viu? O karma da internet, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui essa luz. E aí, que bom te Isso, agora ver, sim. minha querida. Quanto Vamos tempo! ver lá quanto tempo, não é isso mesmo? Pois é, nós tínhamos aquele nosso programa lá na Vibe Mundial. Você era antes de mim ou eu era depois de você? Era bem pertinho, a gente sempre se encontrava, né? Era juntinhos. E agora eu estou de volta, mas estou num outro horário, num outro dia. Que dia que você está? Eu estou na quinta-feira, às 12h30. Ao meio-dia e meio, isso é bom. Isso. É um bom horário. É um horário bom, eu gosto. Tá tudo ótimo, graças a Deus. Aí eu não sei por que cargas d'água, mas eu acho que no universo tudo está conspirando a favor, né? E eu tive essa inspiração quando eu estava lá na Rádio Mundial sobre o tema do karma, e aí resolvi estender esse convite para nós começarmos, para falarmos sobre esse tema que eu acho que é muito pertinente, principalmente no momento atual, como eu acho que em todos os momentos da nossa existência, né? Entendermos o que são os princípios do karma, o que é o karma bom, o que é o karma ruim, né? Entender, no fundo, quem nós somos e o que estamos aqui a aprontar, né? Estamos sempre aprontando alguma coisa. É verdade. E o que eu estava falando para as pessoas, a gente tem que começar a produzir karma bom, né? Porque tem muito karma que não é benéfico. Mas, às vezes, a gente não sabe. Por exemplo, o pessoal estava dizendo que tem um jogo de futebol agora, que é Palmeiras e Flamengo. E eles estão muito preocupados. Estou ouvindo aqui os gritos. Né? Eles querem nos assistir, mas querem ver o jogo. Eu falei, então liga a televisão e vê um pouco a gente e um pouco a televisão. Agora, será que ganhar é um karma positivo? Pode não ser. Não é só ganhar que é karma positivo. Às vezes a gente aprende também com perdendo. Porque um precisa ganhar e outro perder, ou empata. Então, não ficar triste se perder e nem ficar só muito alegre se ganhar. É saber que o jogo... Uma coisa que eu acho estranhíssima é porque, assim, a pessoa de um time pede para Deus para ganhar. A do outro time também pede para Deus para ganhar. Coitado de Deus, porque ele fica... Né? Atrapalhado. Quem eu vou favorecer agora? Né? Será que é A ou B? Né? Então, fica um pouquinho aí esse conflito que eu acho que as pessoas elas não têm que apelar para Deus para essas coisas, porque eu acho que Deus não tem nada a ver com isso. Né? Isso são propostas dentro da dimensão da percepção humana, né? E que não tem nada a ver com a dimensão da percepção divina, porque são dimensões muito superiores que se manifestam numa outra realidade completamente diferente da nossa, mas que infelizmente as pessoas, eu acho que elas foram doutrinadas, né, a acreditar que Deus é que pode tudo, sem elas perceberem que no fundo Deus deu uma parcela delas para tudo aquilo que existe, porque tudo que existe vem da fonte, se vem da fonte tem a capacidade de criar sua realidade, sua verdade, né, de criar, de realizar. Eu acredito que toda vez que nós realizamos, nós nos aproximamos cada vez mais daquilo que nós chamamos de Deus, que na minha acepção como espiritualista, eu chamo de universo, né, porque para mim não existe um Deus, existe um universo, porque no universo tudo é energia, e essas energias possuem dimensões específicas, interagem entre si, tudo muito conectado, e que, no fundo, o universo que rege essa grande estrutura, né? Eu acredito que o universo, a natureza, possui uma ordem, possui um equilíbrio, né? E que quando nós estamos favoráveis a essa ordem, em sonância e compatível com esse equilíbrio, é quando nós geramos o karma bom.
Quando nós estamos dissonantes com esses princípios, quando as nossas ações interferem nessa ordem, nesse equilíbrio, e como consequência vai interferir na vida e na própria existência, então, nesse momento, aquela força de realização, em vez de ser uma força de realização que está conectada com os princípios do universo de favorecer a vida e a existência, se coloca contrário a isso. Então, ela se destitui, ela se separa do próprio universo e entra em conflito com os princípios da nossa própria existência, porque tudo que existe parte dessa fonte infinita, maravilhosa, que é o universo. Né? Muito lindo. Então, alguém perguntou assim, o que é karma? A palavra karma, originalmente, quer dizer ação. Significa apenas uma ação. Ação que tem resíduos, que tem uma tendência a se repetir. Então, não é qualquer ação e não são todas as nossas ações no dia a dia. São algumas que têm tendência à repetição. E por isso que a gente fala, pode ser benéfico se estiver fluindo com o cosmos, como ele diz, com o universo, se estiver de acordo com essa natureza e se está beneficiando o maior número de seres. Não é benéfico quando a gente está separado da realidade, separado, quando a gente está no que a gente chama no nosso euzinho menor, que alguns vão chamar, que Freud chamava de ego. Né? Eu quero, eu acho, eu isso, eu aquilo, e a gente se separa um pouco da percepção dessa lei maior do universo, que a gente chama de Dharma no budismo. Então, no budismo tem duas palavras. Uma é Dharma, que significa a lei verdadeira, a lei que rege o cosmos. Sim. E quando a gente está de acordo com o Dharma, nós estamos produzindo karma benéfico. As nossas ações vão ter tendência a ser boas. O Dharma tem a ver com a verdade absoluta. Isso. Né? Existe a verdade absoluta e existe a verdade relativa. Relativa, isso. A relativa ao processo da pessoa, cada um de nós vai criar a nossa verdade. E nós vamos sustentar essa verdade a partir do conhecimento que adquirimos ao longo do processo da nossa existência. Né? Mas eu acredito que nós temos 3 referências. Nós temos a nossa referência de processo, que é tudo aquilo que eu acumulo através das sucessivas reencarnações e através das sucessivas experiências que aquele ser vai evoluindo, ele vai adquirindo uma referência que vai dar uma sustentabilidade onde ele vai se firmar. Existe uma outra referência que eu considero, inclusive está no meu livro do Tudo Certo, que é a referência da nossa essência. Esta referência da nossa essência é justamente a que se conecta com aquilo que você falou e me falou muito bem, que representa o Dharma. E a nossa referência de natureza é o nosso lado animal, porque nós estamos num processo animal. O nosso corpo pertence à mãe natureza, à samsara. Portanto, ele é regido por um instinto animal, quer queiramos ou não, né? De reproduzir, de perpetuar a espécie e uma série de outras coisas. Além disso, temos a nossa referência de processo, que é a minha verdade relativa. E temos essa possibilidade, enquanto alma, porque temos a alma, além dos outros animais desse planeta que ficaram presos até o espírito, porque eles têm espírito preso à mãe natureza, mas eles não têm uma alma, porque a alma é um atributo dos seres que ganharam a oportunidade de poder escolher, ganharam a liberdade do livre-arbítrio e, como consequência, a possibilidade de despertar a consciência. Né? E eu acredito que nós evoluímos do inconsciente para o consciente, do desconhecido para o conhecido. E enquanto força, nós vamos atuar, nós vamos manifestar, nós vamos influenciar e nós vamos ser influenciados. As influências que nós vamos causar dentro da causa e do efeito, né, vai definir aquilo que nós servimos. Se nós servimos a essa ordem cósmica que favorece a vida e a existência ou contra ela. Lembrando que quando, dentro da minha pesquisa, são mais de 30 anos que eu trabalho como terapeuta, né, mais de
300, sei lá, 30 mil pessoas já passaram em consultas particulares comigo. E, querendo ou não, como terapeuta, nós trabalhamos com o karma das pessoas, porque as pessoas chegam com conflitos, elas chegam com situações que elas não estão conseguindo dominar, não estão conseguindo resolver, e elas precisam do terapeuta para ajudá-las a curar, elas precisam de um mestre para ajudar elas a repensar sobre as suas atitudes e como fazer para resolver uma determinada situação. Então, eu acredito que nós, né, você no seu caminho, eu no meu caminho, nós somos, no fundo, uns ajudantes do próprio cosmos nessa tarefa de despertar a consciência das pessoas enquanto força, que elas realmente criam a sua verdade, a sua realidade. E que o universo não tem nada a ver com isso, porque ele deu esse poder, né, da pessoa poder fazer essa escolha e deu essa capacidade de poder despertar a consciência diferente dos animais. Então isso requer muita, Cohen, requer muita responsabilidade. Veja que interessante, no budismo nós dizemos que existem 6 mundos. Então os 6 mundos são assim. Tem o mundo dos seres celestiais. E os seres celestiais é onde tudo está bom, nada falta, mas tem só um problema. Eles não têm uma questão existencial. Eles não procuram pelo despertar, porque eles estão tão satisfeitos que parece que não falta nada. Aí tem o grupo dos asuras. Os asuras, eles são um pouco invejosos dos seres celestiais e estão sempre provocando briga. São os guerreiros, os lutadores, estão sempre querendo uma confusão, uma discussão. São os asuras. Aí tem os seres humanos, que são os únicos que, como você disse, que podem despertar. Dentre todos os 6 mundos, o único que pode ter o despertar da consciência é o ser humano. Depois tem os animais, os bichinhos, que é só instinto, como você falou. Instinto de dormir, de sexo, de comida, etc. Vive só pelo instinto. Não sobrevivência, né? Só sobrevivência. Né? Isso. Depois tem os espíritos insaciáveis. Aqueles que não adianta o que você der, está faltando. Porque está faltando, porque quero mais, está sempre faltando alguma coisa. São os gulosos. Os gulosos, né? Eles eram representados como pessoas de pescoço muito fininho com barrigão. Porque por mais que você oferecesse, a comida não passava pelo pescoço. Então, por mais que tinham banquetes na frente, não eram capazes de satisfazer. E o último dos grupos é o do sofrimento. Então, tanto que tem os seres de alegria, contentamento, nada falta os seres celestiais, como tem os seres que seriam dos infernos, do sofrimento, das dores. São os 2 extremos. E entre eles, essas possibilidades todas. Braveza, raiva, rancor, né? Só instinto funcionando, insatisfações, né? E o ser humano que está rodando, essa é a chamada roda de Sansara, né? Que está rodando isso, diz que em 1 hora, nós humanos podemos rodar todos esses lugares. Em 1 hora. Você está na rua, todo contente, andando, alguém te ofende, você xinga de volta, entrou no Asura. De repente está tudo bem, maravilhoso, não falta nada, tenho tudo que eu preciso, estou no reino celestial. De repente vem uma dor, uma tristeza, eu estou sofrendo tanto, que difícil, estou no mundo do sofrimento. Então a gente vai rodando por esses mundos. E aí tem um professor, o Nagarjuna, um monge do século II, ele ia pela via negativa, ele nunca falava afirmativamente, né? Ele dizia assim, Samsara não é diferente de Nirvana. E Nirvana é um estado de paz e tranquilidade, que nós podemos acessar esse estado de paz e tranquilidade nesta vida, nesse corpinho, sim. Não é só depois que morre, não. Não é numa próxima reencarnação, é nesta. Nós temos a oportunidade, como seres humanos, como você falou, do despertar. Exatamente. Mas para isso... Despertar a consciência. Isso, temos que criar karma. A gente fala no budismo, tem que criar karma Buda. Você pode criar qualquer tipo de karma, mas você pode criar o karma do Buda, quer dizer, o que desperta, né? O karma do despertar. E vão ser ações, palavras e pensamentos. Porque o pessoal diz assim, eu não falei nada feio, eu não falei nada errado, não fiz nenhum gesto ruim, mas pensei mal do outro, julguei, tive pensamentos que não eram adequados. Então eu criei um karma que está só no mental, mas o mental, ele também é real, né? Então, mas é porque você sabe que as pessoas elas nascem inconscientes, né? Porque o atributo da consciência,
porque assim, você está dando a sua visão budista, e eu vou dar a minha visão esotérica, teosófica, espiritualista, né? Eu morei na Inglaterra, morei em Portugal 10 anos, né? Sou um estudioso disso, sou filósofo de formação, escrevi meu livro, a minha teoria, né, do tudo certo. Trago sempre, eu gosto de muitos assuntos, todos aqueles que venham realmente trazer um sentido e um significado que favoreça a nossa vida e a nossa existência são sempre benéficos. Todos aqueles que são dogmáticos, que reprimem, oprimem, ou que criam falsas verdades, que acabam interferindo no processo de evolução e de expansão da consciência, eu considero como realmente fantasias do mal em formato de supostos espirituais, né? E nós temos muito isso hoje em dia, né? Em vários níveis, né? Então, basta sermos um ser, né, que está num processo constante de evolução para nós criarmos conflitos e nos depararmos com realidades adversas, nos depararmos com visões diferentes e, como consequência, nós vamos perceber que algumas dessas a gente vai conseguir fluir e outras não. Numas delas nós vamos ser aceitos e outras não vamos ser aceitos, porque cada pessoa vai ter o seu suporte baseado na sua verdade relativa ao seu processo, né, de acordo com as suas crenças e os seus valores. Eu acredito que tudo aquilo que se conecta com o infinito, tudo aquilo que não gera um bloqueio, que não gera uma resistência, que impossibilita a expansão da consciência, a expansão do ser, é a melhor via para qualquer pessoa, né? Então, eu acredito também que todo ser humano ele nasceu com duas capacidades. A capacidade de, enquanto força, gerar o bem, como também a capacidade, enquanto força, de gerar o mal. O livre-arbítrio não está em escolher entre o bem e o mal. O livre-arbítrio está em escolher apenas o bem. Quando você escolhe o bem, você revoga o mal. Você não precisa escolher entre uma coisa e outra. A dualidade, ela só acontece quando a pessoa se devota a duas forças em conflito que não podem habitar o mesmo espaço e o mesmo tempo. Eu não posso ter o bem e o mal dentro de mim. Eu não posso abraçar Jesus e abraçar o diabo ao mesmo tempo dentro de mim. Eu tenho que escolher o que é que eu quero servir. E dentro disso, porque eu sou uma força que vim para servir, e eu vou servir a quê? Ao próximo, ao outro. Porque se eu achar que eu só posso servir a mim mesmo, aí eu me separo da proposta do universo onde tudo está conectado, né? Então, eu acho que eu considero que falta muita consciência no ser humano para ele perceber a grandiosidade daquilo que ele é, né? E colocá-lo mais responsável por aquilo que realmente ele está fazendo com a sua própria vida. Enquanto nós estávamos aqui conversando, deu para perceber aqui alguns comentários de algumas pessoas, algumas concordando, outras não concordando com a gente, aquela coisa toda. Então, é sempre assim, o julgamento, a capacidade de uma pessoa de julgar é porque ela vai utilizar da sua referência de processo, do seu próprio conhecimento. Quando você julga porque você parte de um conhecimento que você tem. E quando você julga porque você foi ou gostaria de ser, né? Se você você não pode julgar o outro, porque senão você está julgando a você mesmo. Se você já foi, está julgando o outro de uma coisa que você já foi, no mínimo você é ignorante, né? Ou seja, desaprendeu com a vida. E se você julga mal o outro, é porque o outro te incomoda, e se o outro te incomoda, é porque você permite ficar incomodado com o outro, passa a ser uma escolha tua, passa a ser um processo seu, o karma passa a ser seu, e você vai ter que revogar isso. Por quê? Porque toda ação que gera uma reação, todo ato, uma consequência que afeta a ordem e o equilíbrio, isso já cria o karma negativo. Por quê? Porque vai fazer mal para você e, como consequência, para a sua própria vida e para a sua própria existência. E é justamente aí que nós vamos bater num grande ponto, que é o amor. Saber amar. Amar nasce, eu tenho um pensamento meu que o amor nasce da autopreservação e ele finda quando da autodestruição. Ou seja, quando eu reclamo da vida,
eu estou insatisfeito. Se eu estou insatisfeito, eu vou ficar triste. E se eu ficar triste, eu vou me separar do todo. Eu vou me isolar no meu mundo. E eu acredito que na tríade do karma negativo é a insatisfação, é a tristeza e é a solidão. E a tríade do karma positivo é justamente a solitude, né? Que você está muito bem com a sua realidade, com a sua individualidade conectada ao todo, é a alegria, né? E a satisfação de você viver, estar encantado e enamorado pela vida, né? Não porque a vida está fazendo, está proporcionando aquilo que você quer, mas sim a sua capacidade de conseguir ter gratidão e perceber o bem, mesmo onde existe o mal. Porque não existe o mal, eu não acredito no mal. Porque o mal, ele não existe. Porque pode ver que toda pessoa que se sente mal com alguma coisa é porque ela imaginava que ia ser diferente daquilo. Portanto, ela estava conectada à ilusão. Eu digo que o mal, ele rege o que não existe. O mal rege a ilusão. E todo mundo que se devota à ilusão está criando um conflito com a verdade, com a realidade. Portanto, está criando um conflito com o próprio Dharma, está criando um conflito com a própria espiritualidade. Então, quando eu vejo uma pessoa se magoar, quando eu vejo uma pessoa com raiva ou com ódio, é a declaração de que ela está presa na ilusão. Porque aquela mágoa é porque ela gostaria que a pessoa fosse diferente, agisse de uma outra forma. Aquela raiva é porque ela percebe aquela pessoa não está sendo aquilo que eu quero que eu preciso que ela seja. E o ódio é quando eu percebo que realmente eu não vou conseguir aquilo que eu quero. Né? Então, ou seja, é a declaração da ignorância, do não conhecimento e do domínio próprio das suas próprias atitudes, das suas próprias ações. E eu acho que isso é muito perigoso, porque isso justamente vai afetar essa ordem, esse equilíbrio e esse amor, e como consequência a energia vital não vai fluir em harmonia, vai bloquear, como você sabe, os chakras e não só, né? E aí, claro que está feito aí a tempestade na vida da pessoa, e os problemas, e os conflitos, e a coisa negativa. Eu lembro uma vez lá na rádio, que eu fiz uma abordagem com você, e eu disse, estar nesse planeta Terra já é uma situação grave, porque nós estamos num planeta com gravidade. Tudo é grave e tudo tem peso. Lembra disso? Lá no planeta Terra, a gente veio aprender a saber lidar com a gravidade, com o peso, as coisas aquelas ficam muito mais graves. Então, como eu posso transformar o peso em leveza? Como eu posso transformar o grave numa satisfação? Como eu posso transformar aquilo numa coisa boa? Esse é um grande atributo do grande guerreiro do bem, porque ele conseguiu transcender a dúvida, transcender o medo, transcender uma série de paradigmas que ele possui, de crenças e de valores, que impossibilitam ele de perceber que ele é uma joia rara, que ele é uma força de criação no universo. Né? É isso que eu considero. É uma batalha conseguir fazer as pessoas entenderem isso e compreenderem que a grandiosidade que cada um de nós possui, porque somos uma parcela desse universo, somos uma fonte de realização. Eu desde criança, eu tenho essa minha visão, né, como espiritualista e tal, e sempre acreditei numa sociedade melhor, questionei muito a nossa sociedade, questionei uma série de coisas, já também a própria espiritualidade, que eu achava que era meio injusta em algum momento, porque a gente passa pelos processos que poderia ser um pouco mais leve. Mas hoje, né, eu entendo que faz parte do crescimento, faz parte dessa questão de despertar a consciência e de saber fazer as escolhas. E muito mal, ele é muito bom. Às vezes, através daquela doença, a pessoa vai valorizar a vida. Através daquela perda que ela perdeu, ela talvez vai valorizar alguma coisa. Eu acredito que o mal, ele também é uma parcela do bem maior, como uma forma de despertar a consciência para aquilo que realmente interessa, para os valores que realmente dignificam a alma do ser. Né? Então, quando a gente percebe por essa perspectiva, as experiências deixam de
ser contra mim, ou eu deixo de querer ter a vantagem de tudo, dos menos favorecidos de consciência, como a gente vê muitas pessoas, tirando vantagem das pessoas que são menos conscientes, e isso é o que se chama de ato corrupto, né? Então, eu acredito que o karma, ele é justamente isso, é uma reparação daquilo que eu provoquei e que eu posso transformar força, o que é que eu realmente quero servir. É isso mesmo. É interessante, há um tempo atrás eu fui chamado para um grupo de Portugal que fala de consciência sistêmica. E uma das coisas que eles... Sim. São psicólogos, né? E uma das coisas que eles falavam é que nós temos em nós, e o budismo também acredita nisto, a memória, uma grande memória. Uhum. E não é só de uma, duas vidas, é de inúmeras vidas. De milhões de anos. Tá tudo bem? Teve um problema ali. Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Resolveu? Então tá bom. Infelizmente a nossa energia consciência precisa ir de cabo, é assim, ó, ele saiu e voltou. É o mesmo ou é outro? Já não. É outro, porque aquele que saiu foi. Ele já volta diferente. Não é assim? O seu som não está saindo agora, por alguma razão, a sua voz não saiu. Mas eu achei interessante que ela fala de consciência sistêmica, e o budismo fala disso também, que nós temos, que é como fosse um círculo, assim, né? Aqui, até uma linha aqui no meio, a parte de cima é a parte, vamos dizer, da consciência do dia a dia. E aqui embaixo é um grande armazém, uma grande memória. E tem a memória de tudo, de inúmeras vidas. Em vidas em que fomos benéficos, em vidas em que não fomos bons, em vidas em que fomos cuidadosos e estávamos de acordo com o Dharma, em vidas que não estávamos. Mas tudo isso habita em nós. E vai depender... aquilo que é um chamado registro acástico, não é isso? E acho que sim. E é o que vai dizer que são partículas, que é como pequenas sementes. E o que a gente regar e estimular é o que vai vir para a consciência. Então, e de repente, alguma coisa faz que uma dessas sementes não benéficas surjam na consciência. E o que é a nossa sugestão? Quando surgir uma dessas tendências, vamos dizer assim, nós temos que regar outras tendências. E podemos regar a tendência da consciência plena, da percepção correta. E aí você abraça, e não expulsa nem briga com aquilo que não é benéfico, mas você abraça e transforma, transmuta. Então não tem luta. Não tem o bem lutando contra o mal. Você percebe, não, isso não é uma coisa benéfica nem adequada neste momento a se manifestar. Mas habita em mim. Mas eu vou dizer, vem cá. Minha raiva, minha indignação, vem cá, dorme um pouquinho. Pode descansar, está tudo bem. Você não é necessário agora. E não deixa que isso se manifeste no mundo. Então não é que a gente não vai ter nenhum pensamento, nenhuma atitude, nenhuma memória de alguma coisa que não seja perfeita. Tem coisas que não são perfeitas e nos habitam, mas nós as reconhecemos, acolhemos e transformamos. Eu considero que elas fazem parte da nossa estrutura. Sim, faz parte daquilo, né? Quando eu estudei, eu sou dentro da minha área, eu cheguei a um momento que foi naquela questão da Bíblia que fala sobre o Adão e Eva, né? Que a Eva comeu da maçã e aí aí eles tiveram direito ao conhecimento do bem e do mal. Mas aí eu também me questionei um pouquinho assim, mas se Deus não queria que nós tivéssemos despertasse o conhecimento sobre o bem e sobre o mal, por que colocou aquela árvore lá no paraíso, né? Ele podia não ter colocado aquela árvore. Então, ou seja, já foi meio que uma tentação, né? Então, por isso que eu considero que nós temos esse bem e esse mal, nós temos essa capacidade de fazer essas escolhas e a partir daí nós vamos atingir níveis de consciência, dimensões de percepção e vamos construindo a nossa realidade. E a partir daí, conforme a sonância dela, a frequência que ela estiver, ela vai se conectando cada vez mais com o próprio universo, ou não, né? Então, aí vamos imaginar que você tem, conforme você mesmo falou, processos de escolhas que você fez, de desenvolvimentos que você fez, que são favoráveis ao infinito, portanto, ou seja, a sua expansão de consciência espiritual e outras não são, você vai precisar eliminar
essas situações. Aí eu considero que a vida é como se fosse um ano letivo. Né? Então, você quando entra nessa vida, você pode trazer algumas cargas dentro da sua samsara, dentro das suas vidas passadas, que são as suas dívidas, ou seja, você precisa recuperar o que você perdeu. O que você perdeu nas outras vidas? Perdeu a sua autoestima? Perdeu a sua valorização pessoal? Perdeu o seu respeito por você mesmo, pelos outros? Então, nessa vida, você vem recuperar isso. Outra coisa, se libertar, né? Recuperação e libertar de alguma coisa que você é dependente, que são as suas dependências. Do que você era dependente? Eu era dependente da segurança de uma outra pessoa, dependente da minha família, dependente do amor de alguém, dependente de alguma coisa. Se você é dependente, você está preso, você não está livre. E aí você precisa depois fazer o processo de adaptação. Adaptar a não precisar daquilo. Adaptar a viver sem aquilo que você antes era preso, adaptar aquilo que você acabou de recuperar, que é o teu amor próprio. Então, por isso que eu considero que na vida, numa primeira fase da nossa vida, quando a pessoa traz o seu karma de vidas passadas, ela vai precisar passar por esses 3 processos. Recuperar o que perdeu, se libertar das suas dependências, fazer o processo de adaptação. Depois disso, ela cria uma nova base para ela realmente começar a evoluir nessa vida. Isso se chama do primeiro ciclo, né? Dos primeiros 7 anos de idade, que normalmente tem a ver com os karmas inconscientes, que vai dos 7 até os 21 anos de idade. Os primeiros 7 são os piores, porque são aqueles que realmente a pessoa não percebeu nada. Né? E aí, todas aquelas experiências que a pessoa vai passar nesse período do primeiro setênio, que tem a ver com a área mais inconsciente, é tudo aquilo que impossibilita ela de ser resiliente. É tudo aquilo que faz com que ela viva os conflitos, que ela vai viver os seus problemas, e aquilo vai criar o padrão. E o padrão vai virar doença. No meu trabalho, eu considero que o trauma, o karma, que não ficou resolvido, que é o trauma, né? Que vai se repetir de novo nessa vida, porque, vamos imaginar, o universo, você termina um ano letivo e você entrou em recuperação, você, quando vai para o próximo ano letivo, você precisa recuperar aquela disciplina. Então, é mais ou menos, eu acredito que é a mesma coisa. Você entra aqui, você vai ter que recuperar aquela disciplina. Recuperar aquilo que você perdeu, seu amor próprio, o que for, para depois você se estruturar para começar o seu processo. E muitas vezes isso passa dentro de... não sei se no budismo vocês consideram isso, mas dentro das ciências esotéricas e do espiritualismo, né? É considerado que é feito uma espécie de acordo kármico com aquele ser, onde ele se compromete a passar por certas experiências para despertar a consciência, para que ele possa revogar um acordo qualquer que ele fez, ao mesmo tempo perceber que, enquanto força, o que é que ele manifestou que afetou essa ordem, o equilíbrio, para que justamente ele não faça mais aquilo, que é justamente a transmutação do karma, que é gerando a consciência, para despertar a consciência, para que ele possa realmente, só depois disso tudo, que ele tenha essa consciência de ato, consequência, ação, reação, de enquanto força, que ele reverbera e que ele influencia, ele é influenciável, e ele faz as suas escolhas. Quando ele percebeu tudo isso, ele realmente toma posse de si mesmo, né? E aí eu acho que é quando você começa a viver mesmo a vida. Você só começa mesmo a viver a vida quando você pagou todas as suas contas, né? Por meio dessa lei da reparação, que é a lei do karma. Não sei se vocês no budismo têm essa mesma visão ou não, mas muito eu gosto de... Muito bom. Maravilhoso, muito bom. É interessante, na terça-feira dessa semana, a Associação Palas Athena, que é aqui de São Paulo, fez um convite para o Dalai Lama falar conosco. E ele está lá na Índia, de Dharamsala, e falou. E todas as perguntas que falavam para ele diziam assim: como é que nós podemos mudar a situação do mundo, das pessoas, etc. Ele disse assim: educação. Agora, educação, ele disse assim, não é só inteligência. A inteligência é uma parte, tem que ter o coração. Se não tiver o coração, não adianta ter muita inteligência. Nós temos que ter os dois funcionando juntos, criando harmonia entre a inteligência, a capacidade humana de inteligência, de criação de pensamentos, de realidades, mas unida com o coração. E é tão bonito porque ele está com 86 anos de idade, né? Já está mais frágil, está mais idoso, né? Mas ele repetiu essa frase, acho que 1000 vezes, para ver se as pessoas, as diferentes perguntas que faziam, né, ao mundo,
o meio ambiente, a ecologia, os jovens, a polaridade. Ele agora está lá em Dharamshala, né? Tá isso mesmo. Eu fui lá na Índia 2 anos atrás, estive lá no mosteiro dele, que foi muito bom, conheci uns Rinpoche, troquei algumas ideias sobre karma, e aí lembro que no budismo tibetano, né, eles consideram que não existe Deus, né? Não existe Deus. Não. E aí eu entendi que realmente não existe Deus naquela acepção que nós aqui no Ocidente fomos criados pelas religiões, né? Que aquele Deus que castiga, tem que ter cuidado com a ira de Deus, né? E aí eu achava muito estranho aquilo, né? Como assim eu tenho que ter cuidado com a ira de Deus? Deus vai me castigar? Aí eu disse assim, nossa, mas Deus então é uma coisa do mal. Mas espera aí, não faz sentido, porque Deus não pode ser uma coisa do mal. Ele tem que ser uma coisa bravo, do né? Aí foi quando eu entendi que era uma espécie de conduta para tentar fazer a pessoa temer e precisar sei lá, da religião para conseguir fazer essa conexão. Eu acredito que nós, e no budismo eu aprendi isso, né? No hinduísmo também, e tal, que nós podemos fazer as nossas conexões direto à fonte, nós não precisamos de intermediário, por meio da meditação, quando você entra no silêncio absoluto, quando você entra no vazio e percebe no vazio a plenitude, no nada a total existência do todo, você atinge esse nirvana, que foi o que Buda conseguiu fazer isso lá em Bodh Gaya, né? Ou seja, é quando você realmente se ilumina, porque é quando você percebe que você atingiu esse infinito. E eu acho que isso é um dos grandes milagres da nossa consciência e da nossa vida, né? Estão soltando bombas aqui, porque eu acho que o Palmeiras ganhou. Eu acho que sim, alguém ganhou, né? É o sempre Palmeiras. Alguém ganhando e sempre alguém perdendo, né? Então, e aí tem uma cachorrinha que ela fica com medo, por causa do barulho é muito forte para ela. E ela entrou aqui no meio, mas eu estou segurando o tripé para não cair. Sempre que um ganha, o outro perde, né? E é o que eu falei no começo. Quem disse que perder ou ganhar é karma positivo ou negativo? Não é. Nós estamos falando de outro nível, gente. A gente não está falando de quem ganhou o jogo, quem comprou um carro, né, quem ganhou um presente. É outra coisa. A questão do ganhar e perder, ela implica numa outra questão do inconsciente, que é a minha área. Eu sou terapeuta e eu trabalho com a área do inconsciente, onde eu ajudo a curar as pessoas, né? E graças ao universo e a mim e a todo o processo, já consegui ajudar muitas pessoas a transcenderem os seus limites, mas existe um padrão no inconsciente coletivo, e isso já vem desde a nossa formação e que cria um karma. Porque a gente vai para a escola, né? No primeiro momento eu acredito, e coloquei isso no meu livro do Tudo Certo, que nós somos puros, que nós somos perfeitos, que nós somos amorosos, que nós somos espontâneos e que nós somos livres. Eu defini essas 5 qualidades, puro, perfeito, amoroso, espontâneo e livre, como condições imutáveis que nós precisamos preservar para nos conectarmos à nossa essência e, como consequência, ao nosso Dharma, nossa conexão espiritual. E a gente nasce assim. Porque nós nascemos puros, a gente não sabe o que é o mal, o que é o bem. Nós achamos tudo perfeito, porque a gente se encanta com tudo. A gente não sabe o que é imperfeito, porque não aprendemos ainda a julgar de forma comparativa, a valorizar uma coisa em detrimento de uma outra coisa, a criar conflito com uma coisa e favorecer uma outra coisa, a amar uma coisa e rejeitar a outra coisa automaticamente, criar esse inferno, que é essa dualidade oposta e sempre em conflito, que infelizmente, quando a gente entra aqui, a gente é induzido a aprender a fazer isso, e isso vem da nossa família, vem da sociedade como um todo. Então, é aí que o Dalai Lama, essas características. Então, é aí que o Dalai Lama fala a importância da educação, tanto na casa quanto na sociedade, para educar, para desenvolver a inteligência, mas o coração. Perceber que somos todos irmãos e irmãs, que vivemos no mesmo local, e devemos nos respeitar e querer bem. Ele disse assim, se você está perdido numa mata, num lugar, e você vê um ser humano, você fala, que bom, tem esperança de sair. Porque você sabe que o ser humano pode ajudar o ser humano. E, de repente, nós criamos uma realidade falsa que o ser humano é inimigo. E nós temos que sair desse lugar. E ele diz, é educação de coração. De amor, de ternura, de respeito. Mas você percebe o quão difícil isso é? Pois é.
Por quê? Porque já toda a forma como a criança ela é instruída, já no começo ela já perde essas 5 características, ela acha que ela começa, como ela não consegue ser aquilo que os outros querem que ela seja, ela começa a se sentir imperfeita, e aí ela começa a achar que tem alguma coisa de errada com ela, e ela já perde essa pureza, ela já perde a amorosidade, aí ela se reprime, aí ela tenta ser aquilo que os outros querem, ela perde a espontaneidade, e ela fica presa e ela perde a liberdade. Eu acredito que nós nascemos puros, perfeitos, amorosos, espontâneos e livres. E que a nossa obrigação, quando a gente sair daqui, dessa vida, é conseguir recuperar pelo menos aquilo que nós nascemos. Que é para a gente poder seguir para alguma coisa melhor do que isso daqui. Agora, infelizmente, a sociedade ela nos tira essas 5 qualidades que nos conectam a essa nossa parte muito espiritual. E isso tem a ver com uma das grandes problemas, porque aí a gente vai para a escola e através das influências com as pessoas, a gente aprende que nós só vamos ser aceitos, ou seja, nós só vamos ser aprovados se nós formos exatamente igual a eles, ou seja, se a minha verdade for igual à verdade do outro, que é uma verdade relativa ao processo dele, não é uma verdade absoluta. E a verdade dele é uma verdade que se você não for igual a mim, eu vou te rejeitar. Você tem que ser igual a mim. Então ele aprende a amar apenas a partir dele mesmo. Eu só amo aquilo que é igual a mim. Eu não amo aquilo que é diferente de mim. Portanto, as pessoas não sabem amar pela diferença. E isso é terrível, porque elas não sabem realmente amar. Aí nós temos no inconsciente coletivo o medo absurdo das pessoas de serem rejeitadas, o medo absurdo de não serem aprovadas constantemente e a necessidade de ser aprovados constantemente. Então, esse medo da reprovação e essa necessidade dessa aprovação, isso com certeza desequilibra qualquer pessoa. E infelizmente isso está no inconsciente de todos nós, porque quando a gente vai para a escola, se você não tiver uma boa nota, você vai ser reprovado. E se você tiver uma boa nota, você vai ser aprovado. Aí todo mundo vai gostar, você é inteligente, aí você é uma pessoa do bem, você é bom. Se não, você é do mal, você não presta, você é burro, você é isso, você é aquilo. Ou seja, eles te detonam com aquilo que você é. E isso tudo é falta de amor. Então, Dalai Lama falou, e falou muito bem, né, que a nossa mente tem que estar em equilíbrio com o coração. Mas para ela estar em equilíbrio com o coração, nós temos que parar de julgar de forma comparativa. Nós temos que parar de criticar. Nós temos que começar a perceber que cada um é dono da sua verdade. Que cada um está certo dentro do seu processo. E aprender a apreciar o outro por aquilo que ele é e não apenas por aquilo que ele espelha, aquilo que eu sou e que eu permito e que está condicionado e que me impossibilita realmente de expandir a partir de mim mesmo e como consequência não vou para o próprio universo e não vou evoluir, não vou sair da samsara, porque não tem como você ir para o amor absoluto se o seu amor não é absoluto, porque o seu amor é egoísta, né? Então, eu acho que, infelizmente, a nossa sociedade, na estrutura dela, ela não é uma estrutura amorosa, ela não é uma estrutura que realmente respeita a gente, né? E por conta disso a gente vai ver aí essas questões dos conflitos, discriminações e tudo mais. E você sabe que quando eu escrevi a minha teoria do tudo certo, eu acredito que não existe o errado, porque toda ação gera uma reação, ato e consequência. Existe ou não é. Para o universo não existe mais ou menos é. Mais ou menos limpo para o universo está sujo. Né? Mais ou menos sujo está sujo. Não existe mais ou menos. O ser humano é que criou mais ou menos para ele tentar falsamente se sentir um pouco melhor, porque ainda não conseguiu chegar aonde ele quer. Então, essa questão de você conseguir, né? E isso eu já fiz numa live minha. Procure um dia você sair de casa, ir para a sua vida, e nesse dia você não querer ser aprovado e você não ter medo de ser reprovado por ninguém, e você conseguir olhar para tudo como certo e olhar para tudo como perfeito, e você focar no belo, né? E não nas coisas que te incomodam, nas coisas que te desestabilizam, sabe? Porque tudo aquilo que você põe o foco define aquilo que você é. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas infelizmente as pessoas elas não foram doutrinadas, elas não tiveram essa escola, né, como o Dalai Lama mesmo falou, de poder perceber realmente quais são os princípios que elas precisam reger, porque existe
é quase como uma espécie de conspiração que não ajuda as pessoas a despertarem a consciência, até mesmo porque quanto menos conscientes as pessoas forem, mais fácil para dominá-las e controlá-las, né? E eu acho que isso impossibilita realmente de que possamos viver uma verdade realmente espiritual nesse planeta, né? Na nossa sociedade. E não existe evolução que não seja pela via do amor, não existe isso, né? Porque o amor é e sempre vai ser a resposta, eu acredito, para nós todos. Você concorda? Concordo plenamente. É interessante aquele autor de Israel, aquele historiador que escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI. Eu não lembro o nome dele agora, mas enfim, ele é muito inteligente. E ele começou a fazer práticas meditativas. E ele diz como isso mudou a vida dele. E ele acredita, no final de 21 lições para o século XXI, diz assim, o que vai mudar a humanidade são processos meditativos de autoconhecimento, é o que você está falando. Para um pouquinho, senta e observa a sua mente, observa o que está acontecendo, observa o seu processo e faça as escolhas. Porque o primeiro na religião até diz que é orar e vigiar, né? No fundo, então, não é bem isso. Orar é porque quando você ora, você cria um estado de consciência mais leve. E vigiar, por quê? Porque você tem que observar. Não é vigiar os outros, é vigiar o seu pensamento, as suas emoções, isso. Aquilo que você desperta, né? Porque isso. O que você desperta reverbera para o universo. E isso, ao reverberar, isso vai voltar para você. Você já está criando karma positivo ou negativo. É isso que eu digo, é como o karma, é como um bumerangue. O que você jogou vai voltar com a mesma força e intenção que você... Agora, se você se arrepende, aí tem uma coisa interessante. Nós trabalhamos muito com arrependimento. Percebi que eu fiz uma coisa imprópria. Então, quando vem o retorno, eu sou capaz de segurar aquele bumerangue. Ele não vai cortar minha cabeça, ele não vai me ferir. Mas isso, eu posso... isso se chama, segundo Freud, pré-consciência, né? Ou seja, existe dentro da via do despertar, sim, da via de evolução, inconsciência, pré-consciência, consciência, né? Sim. Então, inconsciência, pré-consciência, consciência. Ou inconsciência, catarse, Aristóteles, né? E consciência, ou seja, ou é pela pré-consciência você percebe, epá, tem alguma coisa aqui que não é legal, me arrependi, pô, não foi legal isso, pré-consciência, não vou mais fazer isso, consciência, né? Ou só mesmo pela catarse, você passa por aquela doença, passa por aquela coisa ruim, e aí você é a oportunidade de você valorizar. Na astrologia se fala de Plutão, que é quando você desce as águas de Plutão ao mais profundo da energia de Escorpião. É quando você vai às profundezas do seu eu, onde você perde tudo. Aí é morte ou regeneração. Aí ali você tem uma grande, que é a sua fênix, a sua grande oportunidade de você transcender tudo. Que é quando você chega no fundo do poço e aí, ou seja, qualquer movimento é para cima. Mas infelizmente tem pessoas, Cohen, que às vezes vão lá no fundo do poço, ainda cavocam mais para ir mais profundo ainda. Não, e tem uns que não conseguem sair. É uma pena. Tem uns que ficam com medo. Mesmo no processo meditativo, tem pessoas que ficam com medo. Elas dizem assim, eu vou perder minha identidade. Eu falei, não se preocupe com isso, você nunca vai deixar de ser quem você é. Pelo contrário, você vai perder as fantasias que criou a respeito de si mesma, mas vai encontrar o seu eu verdadeiro. Atire-se. E a gente até fala, morra, o Zafu é a almofada de fazer meditação, né? Morra no Zafu, não é para se matar, não é suicídio, não. Morrer para as ideias que você tem de quem você é. Para chegar na essência do ser. Né? A morte ela é quando você diz, isso não tem mais vida para mim, não faz parte da minha vida, isso não tem mais valor, isso é dispensável, não faz parte da minha estrutura. Então, aí quando você percebe isso, você regenera, você regenerou a partir daquilo que está te matando, ou seja, aquela mágoa, aquela raiva, aquele ódio, isso está te matando. Então, assim, aí ou você morre por aquilo, que pode dar uma doença, ou você regenera a partir daquilo, que é a última das energias, das frequências vibratórias, a energia escura, que é a ausência da luz, né? Então, ou seja, que é a borderline, que é o final, né? que é a energia realmente sem luz. Então, ali, ou você realmente acende
e passa pelo seu processo de iluminação ou não. Buda fez esse processo. Ele precisou ir no mais escuro do processo dele. Ele precisou abdicar de tudo aquilo que era para ele valioso e que tinha valor, para ele poder, a partir do nada, do mais profundo das energias de escorpião, que ele foi, ele atingiu o nirvana e ele atingiu a iluminação, que foi o desapego total das coisas. Claro que a gente... É impensável hoje em dia que todo mundo vai fazer essa mesma coisa, né? Mas não precisa fazer isso. Mas desde o momento que você não necessariamente você precisa passar pela catarse do processo para você atingir a iluminação, eu acredito que você pode atingir de várias outras formas, tendo uma vida saudável, tendo uma vida com as coisas que você gosta, você não tem essa ideia de que o pobre vai... e que é mais fácil o pobre entrar no céu do que o rico, aquela coisa toda que foi instituída. Não tem nada a ver com isso. Desde que você seja uma pessoa boa, desde que as suas ações não reverberem e prejudiquem o outro, você, nesse momento, você realmente é um agente do bem. O que vai definir isso é o teu comportamento, é a tua atitude, a tua forma de pensar, a tua forma de sentir, aquilo que você vai reverberar para o universo. Agora, se você fala mal dos outros, reclama da vida, né, está sempre com julgamentos e com críticas ácidos, né, isso é uma das coisas que faz parte do meu método, que é o pH Vida, que é potencial humano de vida, que é equilibrar esse pH, esse potencial humano a favor da vida e da existência. Porque quando ele está desequilibrado, torna a pessoa muito ácida ou muito alcalina. Então, como você pode ter uma postura neutra? Neutra não é anular, não é você anular, não. Neutro, aquilo... Aqui eu domino aquilo sem esforço e aquilo não me transforma num ser doce demais e nem azedo demais. Né? Porque o que acontece? Lá no inconsciente, que a pessoa sofreu lá com seus traumas, que tem lá o seu karma, e que ela se sentiu rejeitada, aí ela vai querer o quê? Aí ela vai querer agradar todo mundo, dar doce para todo mundo, aí ela vai ser aquela pessoa enjoada, doce demais, sabe? Se mete na vida de todo mundo, quer ajudar todo mundo. É meio enfermeira, é meio mãe, adoro isso. É isso. Sabe? Aquela coisa exagerada. Ou se não é aquela pessoa austera, autoritária, ácida, azeda, reclama tudo, eu sou poderoso, eu não sei mais o quê. Aí você assim, nossa, isso com certeza vai dar uma doença lá no fim, né? Porque saiu do seu pH neutro, do seu potencial humano de forma tranquila. E isso já vai gerar karma. Por quê? Porque a pessoa exagerou no desequilíbrio. Como diz mesmo o Buda, a linha do equilíbrio ela é muito sutil. Para você perder ela, facilmente. É como fácil. Uma corda de um violão que está muito bem afinada. Se você estiver bem afinado com aquilo, você está na insonância, na melodia do universo. Senão, você está fora. E aí, ok, está fora. Vai tentar afinar você com o universo. Né? Desafinou, né? Quando desafina, não tem mais música, né? Deixa de ser música, passa a ser ruído. E é mais ou menos isso que a gente fala às pessoas. Cada um de nós pode encontrar o seu ponto, o seu eixo de equilíbrio, né? E às vezes tem coisas simples, como respiração consciente, né? Inspira, expira, solta devagar, e você vai ter a presença pura, está inteira onde está. Algumas práticas meditativas de várias tradições espirituais, não é de uma só. O Dalai Lama fala muito isso, assim, não é religião, gente. Não pense que só a religião que gera compaixão. Mas o que você falou é muito importante. Que eu digo para as pessoas, não é ser bonzinho. O bonzinho é um chato, ele atrapalha a vida do outro, né? Exato. É terrível. E não é o malvado, seco, duro, não. Tem um ponto de equilíbrio, que é sabedoria e compaixão, que é inteligência e coração. E eu espero que nós tivemos aqui umas 1.500 pessoas, eu não enxergo direito, que é o da luz, que estão nos acompanhando. Nossa, infelizmente, isso aqui leva 1 hora só, está acabando. Eu queria agradecer muitas pessoas perguntando quem é você, quem é meu convidado, pessoas que entram aqui por minha causa, e outros agradecendo a você que te conhece. Então, ele chama Carlos Florencio Oficial, é o link dele no Instagram. Ele é um terapeuta. Onde é que você atende, Carlos? Eu atendo em São Paulo e eu atendo online gente do mundo todo. A minha especialidade é identificar o mecanismo de autossabotagem, é resolver o karma da pessoa, ensinar ela a tomar posse de si mesma, dar dinâmicas de autocontrole. Eu faço uma mentoria
que ajuda a pessoa realmente a voltar para a sua linha de equilíbrio, eliminando tudo aquilo que faz mal. No primeiro momento, a minha proposta é eliminar tudo aquilo que está perturbando a pessoa, ela entender, compreender, gerar a consciência, e eu dou ferramentas e instruções por conta da minha mentoria, e a partir daí a pessoa consegue realmente atingir sucesso, expansão positiva, né? Ela começa a ser uma força benéfica para ela mesma. Muito bem, viu, gente? É isso aí. Meditar apenas não é cura. A meditação ajuda o processo da cura, mas a gente precisa de mentores. A gente precisa de pessoas que nos ajudem a ver com mais clareza o que está acontecendo para tomarmos decisões acertadas e haver a purificação e o retorno ao nosso eu verdadeiro. Carlos é um deles. Então, eu fiquei muito contente, Carlos, que você me convidou para a gente falar sobre o karma, que é o nosso assunto, né? E que a gente sabe que nós podemos modificar, nós podemos criar karma benéfico, a partir mesmo daquilo que não é benéfico, e usar a luz. Você quer seguir Carlos Florencio, oficial. Então, estou perguntando, Carlos do quê? Que Carlos é esse? Carlos Florencio. É só digitar Carlos Florencio, encontra. Tem mais de 300 vídeos no YouTube também. Isso aí. Faço bastante meditação, faço bastante ensinamento, conhecimento, de uma forma mais ocidental, mas tornando as pessoas mais conscientes, né? Somos ocidentais e precisamos de você, Carlos. Obrigado, muito obrigada. Muita saúde. E depois quero ir no lançamento do teu livro, né? Sobre o karma, né? Que tá vai ser no dia 9. Vai ser online também, com a editora Vida Consciência e o Nilo Cruz, que escreveu comigo. Então vamos estar juntos. Perfeito, minha querida. Muito obrigado aqui por essa troca. Obrigada, e vamos em frente ajudando as pessoas a iluminarem o seu caminho. Que assim seja. Até breve. Saúde a todos. Namastê. Namastê.